Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e esta é a aula sobre acentuação gráfica. Nesta aula, você vai ver todas as regras de acentuação da língua portuguesa. E para entender as regras de acentuação, nós devemos lembrar a tonicidade das palavras, como as palavras são classificadas de acordo com a sua tonicidade, ou seja, o que são palavras oxítonas, o que são palavras paroxítonas e o que são palavras proparoxítonas. Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba mais forte, como é o caso de Amapá, você, sutil e urubu. Então, todas essas palavras têm a última sílaba mais forte, por isso elas são classificadas como palavras oxítonas. As palavras paroxítonas têm a antepenúltima sílaba mais forte, como é o caso de janela, coisa, caráter e fácil. Todas essas palavras têm a penúltima sílaba mais forte, por isso elas são classificadas como paroxítonas. E por fim, as proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba mais forte. Então você conta última, penúltima, antepenúltima. É a mais forte, essa palavra é proparoxítona, como é o caso de ótimo, cômico, tímido e príncipe. Muitas pessoas têm dificuldade em encontrar a sílaba mais forte, porque como nós podemos ver aqui, nem todas as palavras são acentuadas. Então, quando a palavra é acentuada, é mais fácil encontrar a sílaba mais forte, né? Quando a gente olha aqui, ótimo, qual é a sílaba mais forte de ótimo? É O. Tem inclusive o acento aí que marca a sílaba mais forte. Mas, por exemplo, na palavra coisa, como eu vou saber qual é a sílaba mais forte da palavra coisa? Eu tenho uma dica que costuma funcionar bastante, que é chamar a palavra, como se a palavra fosse alguém e você fosse gritar a palavra lá na porta da casa dela. Então, por exemplo, você vai gritar coisa. Você grita assim, coisa. Então, a sílaba mais forte é essa sílaba na qual você se demora mais gritando. Vamos fazer outro teste. Janela. Janela. Então, em qual sílaba você fica mais tempo gritando? É o né. Então, essa é a sílaba mais forte. Gosto muito dessa dica para descobrir a sílaba mais forte. E por que é importante descobrir a sílaba mais forte? Porque as regras de acentuação, elas estão relacionadas diretamente à sílaba mais forte das palavras. Então, vamos às regras. Primeira regra é a regra das oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S, como Paraná, Cajá e atrás. Em E, seguidas ou não de S também, como café, chulé, picolé, você e vocês. Em O, seguidas ou não de S, como avô, avó e cipós. E em e ens, como é o caso de também, ninguém, parabéns e armazém. Então, se a palavra tem a última sílaba mais forte, se ela é uma oxítona, ela será acentuada se for terminada em A, E e O, seguida ou não de S, ou em e ens. Perceba que tanto faz, o acento pode ser agudo ou acento circunflexo. O acento circunflexo, esse chapeuzinho aí, como a gente chamava quando era criança, ele indica que a vogal, embora seja forte, ela é fechada, como é o caso de você. Nós dizemos você, não você, né? Agora, em picolé, por exemplo, o som da letra E é aberto, nós dizemos picolé, não picolé. Mas acento agudo ou circunflexo, a regra é a mesma. Essa é, então, a regra das oxítonas. Agora vamos às regras das paroxítonas. A língua portuguesa é uma língua de palavras paroxítonas. A maioria das nossas palavras é paroxítona. Então, tem mais regras que determinam a acentuação das palavras paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, como açúcar, caráter e éter. Em I,
seguidas ou não de S, como táxi, júri e lápis. Em N, hífen, próton e pólen. Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em L, como móvel, amável e nível. As paroxítonas terminadas em U, seguidas ou não de S, como vírus, Vênus e bônus. As paroxítonas terminadas em X, como tórax, fênix e xerox. Acentuam-se ainda as paroxítonas terminadas em AN, seguidas ou não de S, exemplos ímã, órfã e órfãs. As paroxítonas terminadas em ão, seguidas ou não de S, também, como órgão, órfão e órfãos. Em álbum, fórum. Em uns, álbuns, fóruns. Em PS, bíceps e fórceps, e por fim acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo, como água, jóquei e história. Em ditongo é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, olha só, água. A palavra água, quando eu separo as sílabas dessa palavra, fica assim, água. A sílaba mais forte é a penúltima, então é uma paroxítona. Essa palavra termina com um ditongo. Por quê? Porque as letras U e A formam um ditongo. Tem uma semivogal, U é uma semivogal, e uma vogal A. Quando eu separo as sílabas, elas ficam na mesma sílaba, então é um ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas também. Agora, a regra mais fácil de todas é a regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas e essa regra não tem exceção. Então, você viu uma palavra, ela é proparoxítona, tem a antepenúltima sílaba mais forte, você sabe que ela será acentuada. Exemplos: áspero, cômico, ética, ímpeto, lâmina, máximo, nítido, ônibus, próximo, rápido, sábado e tímido. Todas essas palavras são proparoxítonas e todas essas palavras são acentuadas. Já vimos as regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Agora nós vamos ver as regras das palavras monossílabas. São aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Acentuam-se as palavras monossílabas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. É uma regra bem parecida com a regra das oxítonas, não é mesmo? Então, aqui, as monossílabas terminadas em A, lá, má, já, chá e chás. Em E, pé, fé, crês e lê. Crês aqui é uma flexão do verbo crer, eu creio, tu crês. É acentuada também, e lê é uma flexão do verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê. Então, ele lê, essa flexão do verbo ler é acentuada também. Nó, pó, nós e dó são exemplos de monossílabas terminadas com a letra O. Agora, uma regra de acentuação dos ditongos abertos. Já expliquei o que são ditongos, quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E quando o ditongo é aberto, el, ei e oi, ele é acentuado se for uma palavra oxítona ou uma palavra monossílaba. Exemplos com o ditongo el, céu, fogaréu e chapéu. Veja que aqui nós temos o ditongo el aberto e ele em céu está numa palavra monossílaba, que tem uma sílaba só. Em fogaréu está numa palavra oxítona, a última sílaba mais forte. Chapéu também é uma palavra oxítona. O ditongo aberto ei, nas palavras anéis, pastéis e papéis. Essas três palavras são palavras oxítonas. E o ditongo aberto oi, nas palavras herói, cowboy, dodói. Porque eu fiz questão de assinalar, de mencionar que os ditongos abertos el, ei e oi são acentuados em palavras oxítonas e em palavras monossílabas. Porque se esses ditongos aparecem em palavras paroxítonas, não serão acentuados.
como é o caso de heróico e ideia. Perceba que herói tem acento, porque é o ditongo aberto oi em uma palavra oxítona. Mas heróico não tem acento, porque é o ditongo aberto oi, mas é numa palavra paroxítona. Ideia também é uma palavra paroxítona. Tem o ditongo aberto ei, mas não é uma palavra acentuada, justamente por ser uma palavra paroxítona. A sexta regra de acentuação diz respeito aos hiatos. Hiato é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma palavra, mas quando eu separo as sílabas desta palavra, essas vogais ficam em sílabas separadas. Isso é hiato. Acentuam-se as letras I e U tônicas quando formam hiato com a vogal anterior. Então, eu vou acentuar I e U quando forem hiatos. Então, olha só, exemplo, com I, seguido ou não de S, isso é importante. Saída, porque saída é um hiato. Quando eu separo as sílabas da palavra saída, sa, I, da, o I fica sozinho e forma com o A um hiato, por isso é acentuado. Piauí, Jacareí, egoísta e país. Todas essas palavras são acentuadas por serem hiato. Veja, tanto faz se é seguido ou não de S. Quando eu separo as sílabas da palavra egoísta, por exemplo, fica egoísta. O S fica junto com o I, mas não tem problema, é acentuado da mesma forma. Com U, a mesma coisa. Baú. A palavra baú é acentuada por ser um hiato. Então, eu tenho aqui baú, quando eu separo as sílabas. E agora é importante mencionar um fato bem interessante. Quando eu falei da acentuação das oxítonas, eu disse que as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens eram acentuadas. E aí o estudante pode olhar aqui para a palavra baú e pensar assim, bom, baú tem a última sílaba mais forte. A última letra de baú é a letra U. Então, sendo baú uma palavra oxítona terminada em U, ela não deve ser acentuada. Esse raciocínio está correto. Então, a palavra baú não é acentuada pela regra das oxítonas, mas ela se encaixa na regra dos hiatos, e é por isso que ela é acentuada. Então, é acentuada por ser um hiato, não por ser uma palavra oxítona. O mesmo acontece com Grajaú e balaústre. Então, balaústre, aqui nós temos o U seguido de S também na mesma sílaba, mas não tem problema, será acentuada a letra U. Exceções. I seguido de NH, na sílaba seguinte não é acentuado. Então, as exceções são rainha, coroinha. Então, embora aqui nós tenhamos um hiato, né, o hiato em I, ele não será acentuado porque ele é seguido de NH. Então, I seguido de NH não é acentuado. O tônico antecedido por um ditongo não é acentuado. Então, aqui nós temos as palavras feiura e bocaiúva. Temos o hiato, o U aqui, né, formando o hiato com a vogal anterior. Entretanto, na vogal anterior há um ditongo. Então, por isso não é acentuado. Quando eu separo as sílabas de feiura, fica feiura. Pela regra dos hiatos, esse U deveria ser acentuado. Mas antes desse U, eu tenho um ditongo. Por isso, ele não deve ser acentuado, porque é uma exceção. E não se acentua o hiato seguido de L, M, N, R ou Z. Veja, quando eu citei a palavra país, falei que país eu separo país. Eu tenho I e ele é seguido de S, mas não tem problema, ele é acentuado mesmo assim. Agora, observe a palavra juiz. Juiz. Eu tenho o I, mas a letra que vem depois da letra I não é a letra S, é a letra Z.
Por isso que a palavra juiz não é acentuado, porque o hiato ele é seguido, nesse caso, de um Z, não de um S. Então, não deve ser acentuado. Se for seguido de L, M, N, R ou Z na mesma sílaba, como é o caso de contribuinte, juiz, como eu acabei de citar, e a palavra ruim. A próxima regra diz respeito aos acentos diferenciais, que são empregados apenas para diferenciar uma palavra da outra. São empregados os seguintes acentos diferenciais. Pôde, flexão no passado do verbo poder, para diferenciar de pode, flexão no presente do verbo poder. Exemplos: ontem ele não pôde ir à consulta. Esse acento diferencial, ele é empregado. Por quê? Porque é a flexão do passado do verbo poder. Esse acento, ele se justifica apenas pela diferenciação da forma no presente. Ele nunca pode sair mais cedo. Apenas por isso que tem esse acento aí no pôde. Então, existe esse acento diferencial. Também o acento diferencial do verbo pôr, com sentido de colocar, para diferenciar da preposição pôr. Exemplos: eu preciso pôr a vida em ordem. Esse pôr é um verbo, no sentido de colocar, eu preciso colocar a vida em ordem. Então, o pôr, verbo, tem acento circunflexo. E esse acento se justifica, esse acento não se encaixa em nenhuma regra de acentuação. Ele é utilizado apenas para diferenciar o pôr, verbo, da preposição pôr. Como no exemplo, eu tenho carinho por você. Esse por não é verbo, esse por é só uma preposição e essa preposição não tem acento. Observações: as seguintes palavras não têm acento diferencial. Para, flexão do verbo parar, por exemplo, ele não para de chorar. Então, esse para, flexão do verbo parar, não tem o acento diferencial que era utilizado antes do último acordo ortográfico para diferenciar da preposição para. Por exemplo, entreguei o livro para a secretária. Esse para é uma preposição que não tinha acento, continua sem acento. Também o acento diferencial de pelo substantivo, os pelos do corpo, ele não existe mais, que diferenciava da palavra pelo, que é a fusão da preposição por mais o artigo o. Eu vou pelo caminho melhor. Então, esse pelo, o pelo, né, do substantivo dos pelos do corpo, antes tinha acento para diferenciar de pelo, preposição mais artigo, não tem mais também. E a última regra de acentuação diz respeito às formas verbais dos verbos ter, vir e dos seus derivados, que recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, eu coloquei aqui primeiro o verbo ter e alguns derivados do verbo ter: conter, deter, reter, manter, entreter. Todos esses verbos, eles derivam do verbo ter, então eles vão ser conjugados da mesma maneira. Exemplos: ele tem um filho. Aqui está no singular, sem acento. Se eu passo essa frase para o plural, o verbo ter, essa flexão do verbo ter, ganha o acento circunflexo. Eles têm um filho. Mas isso não acontece só com o verbo ter, acontece também com os verbos que derivam do verbo ter, como é o caso de manter. Olha, eu coloquei aqui o exemplo. Ele mantém a casa. Aqui é no singular. Veja que esse mantém aqui tem um acento agudo devido à regra das palavras oxítonas, que terminam em "em", assim como armazém, ele mantém a casa. E aí, se eu passo essa frase para o plural, essa flexão verbal ganha o acento circunflexo. Eles mantêm a casa, indicando que aqui é o plural. Verbo vir e seus derivados. Coloquei alguns derivados do verbo vir: intervir, convir, advir, provir, etc. Exemplo: no singular, sem acento, ele vem de carro. Se eu passo essa frase para o plural, fica eles vêm de carro, com acento circunflexo, indicando que é plural. Agora, com intervir, que é um derivado do verbo vir.
ele intervém na briga. De novo, esse intervém tem acento, pela regra das palavras oxítonas. No plural, eles intervêm na briga. Aqui, essa palavra ganha o acento circunflexo para indicar que é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo intervir, porque ele vem do verbo vir. O verbo intervir vem do verbo vir. Nesta aula, nós vimos as regras que determinam a acentuação das palavras em língua portuguesa. Eu espero que você tenha gostado desta aula e que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!